Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Este é mais um programa da TC Multimídia, sempre sob a direção competente do meu amigo Lucimar Faria. Eu quero, antes de nós iniciarmos o nosso programa, falar para você algo muito importante, senão você vai esquecer. Mas sempre curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal da Goiás é Mais TV e baixe o app da Goiás é Mais TV, onde você vai ter acesso a todos os programas Boas Novas com o pastor Hamilton Silva e também o culto Boas Novas, direto do espaço Boas Novas. Eu conclamo você a ajudar para a expansão do programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, para a expansão da Igreja Presbiteriana Boas Novas e também para o crescimento e expansão da Goiás é Mais TV. Quero agradecer aos nossos queridos patrocinadores que têm sido um instrumento de Deus para a proclamação da palavra, dentre eles a QS Seguros, a Sanduicheria Medmax e também os meus queridos, amados irmãos. Os seus nomes virão ali nos créditos finais. São pessoas maravilhosas, abençoadas de Deus, que têm sido participante do programa Boas Novas desde o seu início, desde o seu começo lá em 18 de abril de 2020. Estamos concluindo a exposição do Salmo 51, fazendo agora o sexto sermão, ou a sexta exposição no Salmo 51, e todo o Salmo nós temos denominado Salmos para a Vida, entendendo que de fato o salmista, nós nos relacionamos com as dores, angústias, aflições, falhas, defeitos e pecados, temores com o qual passaram os salmistas, melhor dizendo, e nós também temos nos identificado com salmos e salmistas nas nossas próprias lutas e dores e aflições. Então, nessa última exposição, eu quero ler com os meus queridos do versículo 16 até o versículo de número 19, que é então a conclusão do salmo. Diz assim: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocausto, senão eu os faria, ou eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Queridos, palavra de Deus para a nossa vida, palavra de Deus para a nossa edificação nesse momento e nesta hora. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus e Pai, pela bênção gloriosa de mais uma exposição da Tua Palavra, de mais um programa. Ó Deus, quando estamos concluindo a exposição do Salmo 51, eu quero rogar ao Deus que o Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor Deus confirme as bênçãos gloriosas da exposição da Tua Palavra, à mente e ao coração de cada um. Ó Deus, que o Senhor promova paz, promova perdão, promova, ó Deus, reconciliação. Ó Deus, retire toda mágoa, todo ressentimento, ó Deus, toda culpa e sentimento de culpa, ó Deus, nos corações. Ó Deus, traga em nome de Jesus a compreensão de que sem Ti nada somos. Ó Deus, que não há bem em nós. Ó Deus, que nós temos
pecado, temos falhado, que somente a obra de Jesus Cristo no nosso coração, somente o poder do Teu Espírito, ó Deus, pode nos regenerar, pode transformar, pode mudar a nossa vida. Ó Deus, aplique essa palavra em cada coração e assim, ó Deus, eu quero concluir esta série de sermão no Salmo 51, ó Deus, com a expressão que eu sempre leio e é da Tua palavra que expressa assim, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, Redentor meu e rocha minha. Em nome de Jesus, amém. Meu querido, minha querida, quando você olha para o momento religioso, nós temos percebido, sem sombra de dúvida, que nós estamos vivendo um grande momento tecnológico nas igrejas. A montagem dos templos, o som, as músicas, os instrumentos, toda a tecnologia. E no advento da pandemia, nós então temos visto a bênção e a oportunidade da transmissão online, dos cultos online e das gravações. E você tem acesso a muitas igrejas, a muitos pastores, a muitas pregações, a muitos tipos e variadas formas e tipos de pregação e tipos de culto. E essas pessoas sempre elas têm o desejo no coração, ou pelo menos pensam, né, que querem agradar a Deus ou que estão agradando a Deus. Mas quando nós olhamos em relação ao Salmo 51 e a conclusão do Salmo 51, nós devemos perguntar o que agrada a Deus? O que agrada a Deus? Quando eu olho para os Salmos, por exemplo, eu vejo no Salmo 116, o salmista pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Quando a gente olha para o Salmo de número 50, que é um Salmo de Asaf, um Salmo da família de Asaf, um Salmo que fala sobre a essência do culto, diz lá, por volta dos versículos 7 até o versículo 12, que eu quero me ater aqui, Deus coloca: ouça meu povo, pois eu falarei, eu vou testemunhar contra você, Israel, eu que sou Deus, o seu Deus. Não os acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as árvores dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Então, olhe, queridos, entenda isso que Deus está colocando na sua palavra e volta a dizer e a perguntar o que agrada a Deus. Então, quando nós voltamos para a exposição das Escrituras, essa pergunta, o que agrada a Deus, eu quero então responder a essa pergunta a partir do versículo 16, né, do versículo 16 até o versículo de número 19, quando nós vamos encerrar essa série de exposição. Então, em primeiro lugar, o que agrada a Deus? Ao Senhor não se agrada de sacrifícios e holocaustos. Observe, queridos, por exemplo, quando Davi, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 28, Davi faz uma série de ofertas a Deus para a construção do templo. E no segundo livro das Crônicas, no capítulo 5, 6, 7, você observa ali tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que é oferecido por ocasião da inauguração do templo feito por Salomão, filho de Davi. Os milhares de sacrifícios, e quando você olha a história dos reis, ou no período da Páscoa, ou nos dias de Jesus, quando nós temos aquele alvoroço de pessoas que vinham de diferentes lugares, de diferentes regiões, para o templo em Jerusalém, onde desde os primórdios dos dias da arca, no deserto, passando pelo templo, e nos dias de Moisés e nos dias de Jesus, milhares e milhares de pessoas, peregrinos, levavam os seus sacrifícios. E o próprio rei Davi, com todo o poder e glória
ele está dizendo que o Senhor não agrada de holocaustos, porque se assim fora, ele levaria diante do Senhor milhares de animais para serem sacrificados, para serem colocados diante do Senhor. O que agrada a Deus? Em segundo lugar, o Senhor se agrada de um coração quebrantado e contrito, um coração que sente dor por uma falta cometida. Então, meu querido, minha querida, Davi, ao passar por essa experiência, ao passar por esse relacionamento com Deus, e aí eu quero abrir um parênteses, você observa também, desde o primeiro livro do profeta Samuel, do capítulo 13 até o capítulo de número 15, nós vemos Saul recebendo a instrução de Samuel acerca do que deveria fazer. E aí há um tópico a respeito dos amalequitas, há uma ordem expressa para Saul, e Saul não cumpre aquilo que for exigido dele, mas ele coloca culpa sobre outras pessoas pelo fato de não ter cumprido aquilo que Deus havia dito, e ele separa o melhor dos bois, das ovelhas, para sacrificar ao Senhor. E aí Samuel repreende Saul, dizendo que Deus não se agrada de sacrifício, o que Deus quer é um coração obediente. Então Davi era conhecedor dessa história, Davi era conhecedor do que de fato ocorrera no passado, então ele compreende, ele entende o que Deus agrada. É um coração contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido. É o coração contrito, arrependido que Davi se apresenta diante de Deus por meio ali da confrontação que o profeta Natan faz com ele. Então ele tem essa consciência que o Senhor se agrada de um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que sente dor por uma falta cometida. O que agrada a Deus, em terceiro lugar, o Senhor deseja a restauração para que o adorador preste uma adoração sincera e verdadeira. Se nós olharmos para o versículo 18, aqui está falando: por tua vontade faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Aqui, queridos, isso aqui simboliza restauração. Sião, um monte do templo do Senhor. Jerusalém é a cidade santa. Então essa restauração, ela produz bênção, ela produz alegria, ela produz consolo, ela produz conforto, ela produz júbilo, ela produz contentamento, ela produz uma alegria gloriosa em um coração que outrora ferido, machucado, pecador, agora liberto pelo perdão, liberto pela purificação dos seus pecados. Então agora de forma sincera, ele se apresenta diante de Deus. E assim então, queridos, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Há uma passagem em Isaías, no capítulo 1, por meio do profeta Isaías, Deus repreende o seu povo. E ali no capítulo 1 dos 17 versículos, primeiro você se depara com um culto, com uma forma de culto elaborada, festas, luas novas, em que as pessoas se apresentavam diante de Deus com um culto elaborado. E Deus diz que o povo dele dizia que o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o meu povo Israel não me entende. E diz a palavra de Deus, quando os sacerdotes, as pessoas oravam, Deus virava o seu rosto, que Deus não pode aceitar ajuntamento solene com pecados. É do verso 18 em diante, Deus conclama: venham e arrazoemos. Os vossos pecados, que são como o carmesim, se tornarão brancos como a neve. E assim, meu querido, minha querida, o que a palavra de Deus pode nos ensinar é essa grande e gloriosa verdade de que eu não
que a minha oração sincera e verdadeira é por meio de um coração contrito. E assim, quando há arrependimento, então Deus recebe os louvores, Deus recebe os cânticos, Deus recebe as orações, Deus recebe as ofertas. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele citando o profeta Miqueias, ele disse, vai e aprenda o que significa adoração, ou seja, sacrifício eu não quero, mas sim misericórdia, que é fruto de um coração contrito e arrependido. Aprende isso, que Deus quer a misericórdia e não sacrifícios. Também, no Sermão do Monte, Jesus Cristo diz, olha, se você vem trazer oferta e você se lembra que você está em atrito com o irmão, vai, deixa a oferta ali e vai, reconcilia com o teu irmão e volta, entrega a oferta e a tua adoração será aceita. Mas, queridos e queridas, como podemos concluir então a exposição do Salmo 51 com essa pergunta, o que agrada a Deus? O que eu tenho que fazer na minha vida, no meu dia a dia? Então vamos lá para concluir. Em primeiro lugar, primeira aplicação, você precisa entender, compreender que eu não tenho condições de quitar a minha dívida. Entenda isso, no versículo 16, Davi está dizendo, se o Senhor aceitara sacrifício, ele traria, ele é um rei. Está tudo à sua disposição, está à mão. Mas ele entende que ele não pode quitar a sua dívida. Segundo lugar, não posso quitar a dívida com externalidade, ou seja, não é o que eu posso fazer, não é o que eu possa dar em dinheiro, não é de fato uma aparência, não é de fato um culto bem elaborado, com alta tecnologia, com músicas, com os cantores, com os melhores cantores, com os melhores musicistas, ou com a maior de todas as tecnologias. Porque não é algo nesse sentido. O que estamos dizendo é coração contrito e arrependido. Terceiro e última aplicação, não posso quitar a minha dívida sem a ação de Deus. Entenda, meu querido, minha querida, que é por meio da ação de Deus em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo, ele pagou a dívida. Jesus Cristo, ele morreu em meu lugar. Jesus Cristo é o meu intercessor. Jesus Cristo é o meu advogado. E o Espírito Santo de Deus foi mandado pelo Pai e pelo Filho, e ele intercede por mim e por você diante de Deus com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito que conhece a mente de Deus, ele intercede por nós. Então, meu querido, minha querida, diante de Deus não adianta máscaras. Diante de Deus não são os cânticos, não são os hinos, não são os instrumentos, não é o templo, não é a tecnologia. Mas o que agrada a Deus é aquele coração que sinceramente arrepende dos seus pecados. É aquele coração que entende que nada que ele possa fazer por si só pode aplacar a ira divina. O coração que entende, que compreende, conforme o apóstolo Pedro diz em sua epístola, que nós somos pedras vivas do templo, onde o Espírito Santo de Deus habita, e que ainda por meio de Jesus nós oferecemos sacrifícios espirituais a Deus, e esses sacrifícios espirituais por meio de Jesus sob a presença de Deus com um aroma suave e agradável. E nós então ainda oferecemos a Deus o fruto dos nossos lábios, conforme diz Hebreus, que é um coração arrependido, que é o fruto dos nossos lábios. Então Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha querida, em que olhe para a sua vida. A tecnologia é importante, a música é importante, os cânticos são importantes, mas o mais importante é um momento litúrgico, um momento de culto, de ajuntamento e de adoração. É aquele coração sincero, que sinceramente se apresenta diante de Deus, com uma alma desejosa de se alinhar com Deus, uma alma desejosa de que o Espírito Santo de Deus transforme a vida dele,
que liberte a vida dele e que o sangue de Jesus seja derramado na sua vida. Então Deus abençoe em nome de Jesus. Espero que essa exposição do Salmo 51, essas 6 exposições no Salmo 51, tenha edificado a sua vida como edificou a minha vida. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, assim concluímos, ó Deus, a exposição do Salmo 51. Pai, que o Senhor aplique tudo aquilo que nós falamos e ensinamos. Ó Deus, que o Senhor, por tua bondade e misericórdia, a cada dia, meu Deus, edifique a minha própria vida, para que as minhas ações, palavras e atitudes sejam coerentes, ó Deus, com o que eu ensinei no Salmo 51. Ó Deus, tome em tuas mãos os meus defeitos, as minhas falhas, ó Deus, e que eu mesmo não venha a ser desclassificado ou desqualificado para a pregação da tua palavra. Ó Deus, essa é a minha palavra e oração sincera diante do Senhor, porque o Senhor conhece a minha mente e o meu coração. E a minha oração, ó Deus, é que cada pastor, cada líder, cada ovelha, cada irmão e irmã compreenda, Deus, acerca da sua responsabilidade na adoração e na tua presença. Assim, ó Deus, esta é a minha oração, agradecido em nome de Jesus. Amém. Meu querido, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não se esqueça, todo sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV, o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, e também aos domingos às 18 horas pela Goiás é Mais TV, direto do Espaço Boas Novas, o culto Boas Novas. Muito obrigado, Deus abençoe, um bom final de semana, até a próxima. Olá, graça e paz, sou o pastor Hamilton Silva, apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92173772. Para você que quer ligar no fixo, 32475595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.